Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula de Direito Administrativo, vamos estudar um tema muito importante relacionado à prestação de serviços públicos, a concessão de serviços públicos. Também vamos abordar as permissões e autorizações de serviços públicos, além das parcerias da administração pública com o setor privado, incluindo as chamadas parcerias público-privadas. Para começar, é importante compreender o que são serviços públicos. Os serviços públicos correspondem às atividades realizadas pelo Estado ou por seus delegados com o objetivo de atender às necessidades da coletividade. Esses serviços podem envolver áreas como transporte, energia elétrica, saneamento básico, telecomunicações e diversas outras atividades essenciais para o funcionamento da sociedade. Embora a prestação de serviços públicos seja uma responsabilidade do Estado, em determinadas situações o poder público pode transferir a execução desses serviços para particulares por meio de instrumentos jurídicos específicos. Um desses instrumentos é a concessão de serviços públicos. A concessão de serviço público é um contrato administrativo por meio do qual o poder público transfere a execução de determinado serviço público a uma empresa ou entidade privada, que passa a prestar esse serviço por sua conta e risco, por prazo determinado e mediante remuneração. Essa remuneração geralmente ocorre por meio da cobrança de tarifas pagas pelos usuários do serviço. A concessão de serviço público possui algumas características importantes. Em primeiro lugar, trata-se de um contrato administrativo, ou seja, um acordo celebrado entre a administração pública e um particular com base em regras específicas do direito público. Outra característica importante é que a concessão depende de licitação prévia. Isso significa que o poder público deve realizar um processo competitivo para selecionar a empresa que prestará o serviço. Também é importante destacar que, mesmo quando o serviço é prestado por uma empresa privada, a responsabilidade final pelo serviço continua sendo do Estado, que deve fiscalizar e garantir que o serviço seja prestado de forma adequada. Agora vamos falar sobre os direitos da concedente e do concessionário. A concedente é o ente público responsável por delegar a prestação do serviço público. Entre seus principais direitos está o poder de fiscalizar a execução do serviço, garantindo que ele seja prestado de acordo com os padrões estabelecidos no contrato. A concedente também possui o direito de aplicar sanções ao concessionário em caso de descumprimento das obrigações contratuais. Já o concessionário é a empresa ou entidade privada responsável por executar o serviço público. Entre seus direitos está o direito de receber remuneração pela prestação do serviço, geralmente por meio das tarifas pagas pelos usuários. O concessionário também possui o direito de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Agora vamos falar sobre o equilíbrio do contrato. O equilíbrio econômico-financeiro é um princípio fundamental nos contratos administrativos. Ele garante que as condições econômicas estabelecidas no momento da celebração do contrato sejam mantidas ao longo de sua execução. Isso significa que, caso ocorram mudanças imprevisíveis que alterem significativamente os custos ou as condições de execução do serviço, o contrato pode ser ajustado para restabelecer esse equilíbrio. Agora vamos falar sobre as formas de extinção da concessão. A concessão de serviço público pode ser encerrada de diferentes formas. Uma das formas mais comuns é o término do prazo contratual. Como a concessão é celebrada por prazo determinado, ela se encerra naturalmente ao final desse período. Outra forma de extinção é a incampação, que ocorre quando o poder público decide retomar o serviço por razões de interesse público, mediante indenização ao concessionário. Também existe a caducidade, que ocorre quando o concessionário descumpre suas obrigações contratuais, levando o poder público a extinguir o contrato. Outras formas de extinção incluem a rescisão contratual, a anulação do contrato ou a falência da empresa concessionária. Agora vamos falar sobre as permissões e autorizações de serviços públicos. A permissão de serviço público é uma forma de delegação semelhante à concessão, mas possui caráter mais simples e flexível. A permissão também é formalizada por contrato e normalmente envolve serviços de menor complexidade. O permissionário presta o serviço por sua conta e risco, sob fiscalização do poder público.
Já a autorização é uma forma ainda mais simples de delegação. A autorização é um ato administrativo unilateral por meio do qual o poder público permite que um particular execute determinada atividade de interesse público. Diferentemente da concessão e da permissão, a autorização possui caráter mais precário e pode ser revogada pela administração pública quando houver interesse público. Agora vamos falar sobre as parcerias da administração pública. Em muitos casos, o Estado busca estabelecer parcerias com o setor privado para ampliar a capacidade de investimento e melhorar a prestação de serviços públicos. Essas parcerias permitem que o setor privado participe da execução de projetos de interesse público, contribuindo com recursos financeiros, tecnologia e capacidade de gestão. Uma das principais formas de parceria entre o setor público e o setor privado são as parcerias público-privadas, conhecidas como PPPs. As parcerias público-privadas são contratos de longo prazo firmados entre o poder público e empresas privadas para a realização de projetos de grande porte, especialmente nas áreas de infraestrutura e serviços públicos. Nas PPPs, o setor privado participa do financiamento, da construção e da operação de determinados projetos, enquanto o poder público pode oferecer garantias, contrapartidas financeiras ou outras formas de apoio. Existem dois tipos principais de parcerias público-privadas. A primeira é a concessão patrocinada, na qual o concessionário recebe remuneração tanto dos usuários quanto do poder público. A segunda é a concessão administrativa, na qual a remuneração do parceiro privado é paga diretamente pelo poder público, pois o serviço é prestado diretamente à administração ou à coletividade sem cobrança direta de tarifas dos usuários. Portanto, compreender os mecanismos de concessão, permissão e autorização de serviços públicos, bem como as parcerias público-privadas, é fundamental para entender como o Estado organiza a prestação de serviços públicos e como pode colaborar com o setor privado para atender às necessidades da sociedade. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos de direito administrativo previstos no edital do concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.